Olá, tudo bem? Sou o filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós entramos em uma nova decisão. Na realidade, nós entramos na quinta decisão, que é obedecer. Eu vou obedecer. João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 187, e hoje nós vamos estar conversando a respeito do tema Destrua as justificativas. João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não há como dizer que nós amamos a Deus e não obedecermos os seus mandamentos. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a afirmação de Jesus. A maior evidência do nosso amor a Deus é manifestado através da nossa obediência. As nossas atitudes demonstram o quanto nós amamos a Deus. E hoje nós vamos lidar com algo que tem afetado muito a todos nós, que é a justificativa. Quem não tem problemas com a justificativa? Eu creio que todos nós temos essa dificuldade, porque ela foi herdada de Adão e Eva. Na realidade, a justificativa é um mecanismo de autodefesa que nós utilizamos todas as vezes em que cometemos um pecado, em que cometemos um erro. Quando somos abordados por alguém referente a esse erro, o porquê nós cometemos esse erro, vem sempre de imediato na nossa mente esse mecanismo de defesa que é a justificativa. Na realidade, é um desejo nosso de desviar o foco de nós do erro, do problema, e de não assumirmos a responsabilidade do erro cometido, do pecado cometido. Quando Adão e Eva no Jardim do Éden foram abordados por Deus referente ao pecado que eles cometeram, Adão logo de imediato utilizou esse mecanismo de defesa. A mulher que tu me destes me deu fruto e eu comi. A mulher que até então era uma bênção para Adão, agora se tornou um problema. Ele usou desse artifício da justificativa para desviar o foco dele e colocar a culpa na mulher. A mulher, por sua vez, se justificou colocando a culpa na cobra e justificando assim o seu pecado. E a cobra fugiu para o mato, parece até que ninguém pecou. Ninguém quis assumir o seu pecado, o seu erro. É importante lembrar que quando tentamos nos justificar, estamos dizendo para Deus e para as pessoas que nós não queremos parar de pecar. Ao invés de Adão tomar uma atitude contrária, de reconhecer o seu pecado e de buscar a restauração do erro cometido, ele decidiu se justificar. Sabe, é importante que eu e você encaremos os nossos pecados, os nossos erros, que assumamos a responsabilidade dos mesmos e tomemos uma atitude de mudança. Justificar-se não é apenas se esconder, é esconder o erro em si, é não querer tratá-lo, é fugir da resolução, é a escolha da continuidade de relacionamentos rompidos. Muitos são os argumentos, as razões e motivos para justificar o porquê não fazer
o porquê não participar ou o porquê não querer mudar de atitude. Quando se erra com Deus, com alguém que se ama ou até somente com você mesmo, você não pode se permitir continuar colocando panos quentes sobre a situação numa tentativa de arrefecer a dor, de agir ou reagir erroneamente. Ao nos justificarmos, estamos tentando explicar porque agimos daquele modo, isso nos leva para longe de resolver o problema. Eu e você precisamos entender que Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, apenas com quem se arrepende. Deus quer de mim e de você arrependimento, mudança de atitude, obediência. Esse é o maior princípio que eu e você devemos aplicar na nossa vida. O princípio da obediência. Quando você obedece, você está guardado por Deus. É necessário reconhecer que o único responsável pelas suas atitudes é você mesmo. Não somos coadjuvantes nesse processo. Somos os principais atores no percurso da vida. E é preciso reconhecer de imediato quando um erro é cometido, quando um pecado é cometido, e tomar uma ação imediata de mudança. Primeiro, nós vamos definir o conceito de justificativa. Precisamos entender que há sempre um motivo. Motivação é o motivo que leva a uma ação. O motivo é aquele que starta uma atitude na minha vida em direção a algo. Por exemplo, eu estou com fome. Então o motivo é a fome que me leva a uma ação de comer. Então o motivo é a razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato ou de uma ação praticada. A desculpa é a razão usada como pretexto para se esquivar de algo ou alguém. Eu não sei se você já ouviu aquela frase: quando a gente quer, nós sempre damos um jeito. E quando a gente não quer, a gente sempre usa de uma desculpa. Ah, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Na realidade, nós queremos se esquivar de algo, de um compromisso, de uma decisão, de uma ação. Nós queremos fugir e por causa disso nós utilizamos a desculpa. Ah, hoje eu não vou na celebração porque está chovendo, porque está frio, porque eu estou com mal-estar. Eu estou desanimado, eu não estou com vontade. A gente sempre procura uma desculpa para justificar uma ação que nós não queremos dar. Como sinônimo de justificativa, podemos encontrar razão, motivação, explicação, fundamento, prova, defesa, porquê, satisfação, pretexto, motivo, justificação, desculpa, causa, autoridade, argumento, alegação. A justificativa é um desvio de rota que nós queremos ter e por isso nós utilizamos desse artifício para se esquivar, para desviar, para fugir da rota a qual nós deveríamos ter seguido, não seguimos, houve um erro, e para compensar esse erro, esse mal-estar de ter errado, a gente usa uma desculpa, uma justificativa para amenizar esse sentimento que nos traz um sentimento de desconforto, de angústia de alma. Então a justificativa, ela tenta afagar de certa forma o nosso coração, o nosso ego, só que isso não resolve o problema. Muitas vezes as justificativas são argumentos, alegações, motivos e razões até válidos, né? Por exemplo, você tinha uma reunião às 16 horas da tarde e você saiu de casa em cima do laço às 5 para as 4.
né? Porque, enfim, você pode estourar um tempo, mas você consegue chegar ali 4:02. Aí você vai a toda velocidade para o seu compromisso, para a sua reunião, mas aí de repente você pega o trem e você fica 10 minutos atrasados, parado ali. E você chega na sua reunião 4:10, 4:15. Aí, ao invés de você assumir o erro de ter saído em cima do horário, você se justifica dizendo que a culpa é do trem. Né? É um motivo, né? Aconteceu, né? Só que você iria chegar ali 4:02, iria chegar atrasado. Só que você atrasou muito mais. E a justificativa para encobrir o mau gerenciamento do tempo é o trem. Por isso, qual deveria ser a atitude correta? Eu errei no cálculo do horário, eu iria chegar atrasado, eu peço perdão pelo atraso, e ainda aconteceu esse problema do trem, e eu peço perdão, eu errei, e eu quero pedir perdão pelo atraso cometido. Shizard Chamini analisou 10 padrões de comportamentos sabotadores que impedem a realização plena do potencial de cada um. Essas atitudes demonstram diversas formas de como podemos dar justificativas. Eu quero apresentar elas para vocês. Na realidade, esses 10 sabotadores, eles são gerados em cada um de nós na infância. E são mecanismos de defesa que nós adquirimos no nosso inconsciente, no nosso cérebro, e eles são utilizados para nos ajudar a sobreviver desde a infância até chegarmos à fase adulta. E esses mecanismos são mecanismos inconscientes que continuam em nós na fase adulta da vida, e muitas vezes nós não se damos conta de que eles estão ali. A impressão que nós temos é de que somos nós mesmos que olhamos a vida e as circunstâncias dessa forma, mas na realidade não é. São os sabotadores que eles estão ali no nosso inconsciente, criando um padrão de conduta, de ver a vida de uma forma negativa. E a questão principal é não saber se você os tem. A questão principal é você definir quais deles você tem. Porque todos nós temos, numa medida maior, numa escala maior ou menor, eles estão ali. Sabe? E reconhecer esses sabotadores é importante. Sabe por quê? Porque eles são como bonecos de neve. Quando você lança a luz do sol sobre esses bonecos, eles se derretem. Da mesma forma, como que você vence esses sabotadores? Você lançando sobre eles a luz da verdade, percebendo que não é você que está pensando dessa forma, mas são os sabotadores que levam você a construir esses pensamentos, essa maneira de ver a vida distorcida, que causa estresse, medo, dor, angústia. E quando você lança sobre eles essa luz de verdade e você olha para eles como sendo sabotadores, como sendo aqueles que levam você a enxergar a vida de uma forma irreal, distorcida, eles perdem a força e você passa a viver de uma maneira plena. Por isso eu vou estar falando agora a respeito deles. Eu quero que você pause o vídeo, que você pense e reflita se isso tem a ver com você. O sabotador crítico é o principal sabotador. O crítico, ele encontra o tempo todo defeitos em si mesmo, dizendo: você não é capaz, você não pode, você não tem conhecimento suficiente, você não faz nada bem feito. Ele vê defeito nos outros,
de que os outros não são bons o suficiente, que eles erram, que eles cometem falhas. E nas circunstâncias, você vê defeito em tudo, tudo é um problema, tudo é difícil, tudo é um caos. E isso acaba provocando ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Exemplo, frases que o sabotador crítico costuma dizer com frequência: todo mundo é assim, todo mundo faz isso, todo mundo erra, todo mundo faz. Isso não é bom o suficiente. Isso que você fez não é bom o suficiente. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor executado. O sabotador insistente, ele é perfeccionista. O insistente, ele necessita de ordem e organização extremas, o que deixa ele mesmo e as pessoas ao redor ansiosas e nervosas. Ele drena sua energia na busca da perfeição excessiva e vive em constante frustração consigo mesmo, porque ele nunca alcança a perfeição. Sempre ele pode melhorar, sempre ele pode deixar as coisas de uma maneira mais bonita. Exemplo, isso é porque eu sou perfeccionista demais, eu gosto tudo muito bem feito, muito bem elaborado. É porque eu gosto de tudo feito da maneira correta. O sabotador prestativo, ele se obriga a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros, mesmo que para isso precise distribuir elogios constantemente. Assim, ele perde de vista as próprias necessidades e se ressente da dependência dos outros. É aquele que faz tudo para todo mundo, para agradar a todos, mas o objetivo dele é receber elogios, é receber de volta a atenção e o carinho que ele dá. Exemplo, estava só tentando ajudar. Eu faço tudo para todo mundo. O sabotador hiperrealizador. O desempenho e as realizações constantes são indispensáveis para o hiperrealizador. Assim ele fica refém dos resultados para ter respeito próprio, o que gera tendência a vício em trabalho e perda de profundidade emocional, porque ele é muito racional e ele é focado no fazer, no trabalhar, no executar uma tarefa. Eu tenho que fazer tudo. Se não for eu, quem fará? São os pensamentos desse sabotador. O sabotador vítima. Esse sabotador é emotivo e temperamental, sempre em busca de atenção e afeto. O maior problema é que ele foca em sentimentos dolorosos, o que pode resultar em tendência para a martirização. É a pessoa que está sempre com algum problema. Ela sempre fala para as pessoas que ela não está bem, que ela está triste, que ela tem essa dificuldade. Ela é a vítima. O objetivo é receber o olhar e a atenção das pessoas que muitas vezes ela não tem. E às vezes as pessoas acabam repelindo esse tipo de sabotador porque ficar ouvindo o tempo todo a respeito de dores, de problemas e nunca uma vitória traz um mal-estar para essas pessoas. O exemplo deste sabotador, você não sabe o tanto que eu sofro com isso. Já tentei mudar várias vezes. O sabotador hiperracional. O sabotador hiperracional pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante, porque se concentra no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. As emoções são consideradas indignas de respeito. É uma pessoa que ela vive somente pelo racional. Ela praticamente é fria, é calculista e ela não demonstra os seus sentimentos. Um exemplo deste sabotador: preciso pensar melhor nisso. Tenho que pontuar os prós e os contras.
Outro sabotador, sabotador hipervigilante, constantemente em estado de alerta. O hipervigilante nunca descansa. Ele é ansioso em relação a todos os perigos que o cerca e crê que tudo pode dar errado. É natural, portanto, que haja estresse contínuo. É aquela pessoa que ela está sempre ligada no trânsito, que pode acontecer um acidente, que faz exames médicos com frequência para ver se não tem um problema de saúde. É alguém que vê perigo em tudo e em todos. Exemplo, fiz isso para me proteger. Se alguém tem que fazer, que seja eu. O sabotador inquieto. O inquieto está sempre em busca de novas emoções, porque para ele ficar parado é entediante e a vida precisa ser intensa. Assim, entra numa busca por novas atitudes, já que as atuais nunca dão muita paz ou alegria. Ele termina uma tarefa e já pensa em outra, ou está executando algo e já tem em mente outra coisa. Né? É aquele que pensa, bom, quando eu casar eu vou ser feliz, aí casa. Quando eu tiver o meu primeiro filho, e tem, quando eu tiver o segundo. E ele está sempre em busca de algo novo. Tudo isso foi rápido demais, ele pensa. Eu nem pensei antes de decidir. O sabotador controlador. Na visão do controlador, ou ele está no controle, ou tudo está fora de controle. Ele funciona movido à necessidade de estar no comando e de dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Ele precisa controlar tudo, a maneira como as pessoas agem, pensam, tudo precisa estar debaixo do controle dele. Se algo está fora do controle, tudo está fora do controle. Eu prefiro errar e fazer do que ficar assim. Agir assim porque ninguém fazia nada. O sabotador esquivo. O esquivo se concentra no positivo e no prazeroso, de forma extrema, e evita as tarefas difíceis e desagradáveis. Ele procrastina as obrigações e foge dos conflitos e eventualmente tem atrasos na conclusão das coisas. Sempre quando uma tarefa difícil, chata aparece, ele tenta se esquivar, procrastina, retarda as coisas, é moroso. Quais são os exemplos? Será que posso fazer novamente? Da próxima vez eu consigo. Fui eu mesmo quem fez isso? Reflita, você observou alguma área em sua vida na qual tem dado justificativas e alguns desses sabotadores faz parte da sua vida e que vem atrapalhando seus relacionamentos? Sim ou não? Assinala aí na sua apostila. Passos práticos para você destruir as justificativas. Em primeiro lugar, abandone a insegurança. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. A insegurança é um terreno fértil para justificativa agir. Porque quando estamos inseguros para tomar uma decisão ou para fazer algo, nós acabamos errando. E essa instabilidade, essa insegurança acaba gerando medo. E quando nós estamos nesse ambiente de insegurança, de instabilidade, e nós cometemos então um erro, e nós precisamos então utilizar da justificativa para amenizar os efeitos do erro cometido. Por isso, é preciso destruir a insegurança, é preciso abandonar a insegurança. É necessário compreender que você tem o direito de tomar as suas próprias decisões, mesmo correndo o risco de errar. Sabe, você precisa ter segurança em você mesmo, segurança em Deus, porque
a nossa vida, ela está construída sobre um firme alicerce que é Deus. E Ele cuida de nós em todos os detalhes. Ele cuida da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa faculdade. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós precisamos ter segurança em Deus, confiança em Deus. Confiança que Ele vai me ajudar a tomar as melhores decisões, a trilhar os melhores caminhos, a acertar naquilo que eu preciso escolher ao longo da vida. Sabe, eu e você precisamos confiar em nós mesmos. Confiar em nós mesmos de que você é alguém extremamente especial para Deus. É importante que você tenha segurança em si mesmo. Na hora de fazer uma entrevista de trabalho, você precisa ter segurança em si próprio, porque as pessoas ali, elas vão estar analisando você. A forma como você se porta, a forma como você responde as perguntas, a forma como você vai contribuir com aquela empresa. E se você demonstrar insegurança, instabilidade, você vai perder uma excelente vaga de emprego. Por isso é importante que você tenha segurança em si próprio, segurança em Deus. Eu me lembro do meu primeiro trabalho aqui em Joinville, na Acros. Eu fui para uma entrevista e eu tinha plena segurança de que era Deus que estava abrindo aquela porta para mim. E no final daquela entrevista, a pessoa que estava me entrevistando, né, era um dos diretores ali da empresa, ele perguntou: o que mais você gostaria de compartilhar com a gente? E ali, naquele momento, com extrema segurança e confiança em Deus, Deus me colocou algo no meu coração. Eu disse assim: eu vim aqui para somar. Eu não vim aqui para dividir. Eu não vim aqui para subtrair. Eu vim aqui para somar, para acrescentar a essa empresa. E eu tenho certeza que aquela frase foi a atitude definitiva para que eu fosse contratado. E é essa segurança emocional que Deus quer que eu e você tenhamos, essa estabilidade emocional, essa segurança emocional em si mesmo, de que Deus dotou você com atitudes, com dons, com habilidades incríveis para você fazer o melhor trabalho na sua empresa, para você ser o melhor marido, para você ser o melhor pai. E você precisa andar nesse chão de segurança, de confiança, crendo que Deus está no controle de tudo, cuidando de tudo, e Ele está dirigindo a sua vida para tomar as melhores decisões. Se você se sentir mais confiante e satisfeito com você mesmo, vai aprender a aceitar as pessoas por suas ações, atitudes e comportamentos, e não tanto pelo que elas dizem ou querem fazer você acreditar. Sabe, essa segurança faz com que você tenha relacionamentos saudáveis. Você vai ter um olhar de compaixão, de amor para com as pessoas que muitas vezes têm uma atitude que acabam ferindo você. Você vai ter um olhar de amor, porque você vai olhar para elas com um olhar diferente, um olhar de segurança, de estabilidade emocional. Segurança é se segurar em si próprio e em Deus. É através do autoconhecimento se aproximar de si e se apoiar nos próprios valores e nas próprias opiniões. É não ter medo de dizer não, não ter medo de mudar de opinião, de estilo de roupa ou até mesmo da cor do cabelo, com medo do que as pessoas vão achar ou se vão ou não gostar. Sabe, é muito importante você ter segurança em si próprio e em Deus. Sabe, não há nada de errado em você errar. Não há nada de errado nisso.
nós somos humanos e o erro faz parte da nossa vida. Agora, a questão é como nós vamos reagir diante do erro. A Bíblia diz: se alguém pecou, deve confessar o pecado, pedir perdão e mudar de atitude. Então nós devemos acertar mesmo errando. Porque você pecou, você errou, agora você precisa acertar, que é confessar o pecado, reconhecer o erro e mudar de atitude. Sabe, não há nada de mal em você dizer às pessoas: eu errei, me perdoe, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. O que é importante é você ter segurança em si mesmo. Deus quer que você tenha segurança emocional em você mesmo. Deus te deu habilidades únicas, você é incrível, você é especial. Você precisa se ver assim, ter essa segurança e essa estabilidade emocional. É preciso entender que aquele que criou você, ele está à frente da sua vida para te ajudar a tomar as melhores decisões, seguir no melhor caminho profissional, seguir no melhor relacionamento familiar, seguir melhor nos relacionamentos interpessoais que você tem, seguir à sua frente em todas as áreas da sua vida. Segurança, confiança. Eu e você precisamos confiar naquele que nos tem nas suas mãos. Aquele que tem a mim e a você nas suas mãos é poderoso para nos conduzir para tomar as melhores decisões. Reflita, você se enxerga alguém inseguro? Sim ou não? Marca aí na sua apostila. Em segundo lugar, faça a escolha certa. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Sabe, para fazer a escolha certa, é importante que você esteja atento ao que Deus está direcionando e guiando você. Que o Espírito Santo que Deus enviou lhe dê sabedoria para dar a escolha certa nos momentos de decisões importantes e até mesmo nas mais corriqueiras do dia a dia. A escolha certa é aquela que vem do Espírito Santo direto ao seu coração. Deus fala constantemente conosco. A questão é parar para ouvir Deus falar. É importante que você não tome qualquer decisão no ímpeto, na ansiedade. É importante que você pare, pense, avalie. A primeira coisa a se fazer na hora de tomar uma decisão é você orar. É você buscar a direção de Deus. É você ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dessa decisão que você vai tomar. Em segundo lugar, é importante que você busque bons conselheiros que possam te ouvir, te dar orientações para que você possa avaliar melhor tudo aquilo que está envolvido nessa sua escolha, para que então, finalmente, sentindo paz no coração, você então tome essa decisão. Tem coisas que a palavra de Deus é muito clara em relação àquilo que é pecado. Aquilo que é pecado, eu tenho certeza que eu e você não temos nenhuma dúvida de que não devemos fazer. Agora, entre uma empresa A e uma empresa B, qual é a melhor opção? Você vai avaliar questão de salário, questão da equipe, a questão de muitos fatores, e finalmente existem fatores que não são vistos a olhos nus. Você vai ter que ouvir Deus falar qual é a melhor decisão a ser tomada. E tomar essa decisão com segurança, fazendo a escolha certa, vai te trazer bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Em terceiro lugar, seja autêntico.
Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus 3,17. O que define você não é sua condição circunstancial, mas sim o fato de que você é um filho amado de Deus. Seja você mesmo. Acerte, erre, reconheça, viva a liberdade que o Pai tem para você. Saiba de uma coisa: o que define você não são as circunstâncias que você vive. Talvez você está vivendo um momento de depressão profunda. Não é isso que define você. Você não é um depressivo. Talvez você está atolado em muitas compulsões, envolvidos com muitos pecados, às vezes vícios, drogas, alcoolismo, prostituição, pornografia. Só que isso não é você. Isso não define quem você é. Quem define quem você é Deus. E se Jesus faz parte da sua vida, se Ele habita no seu coração, então o que Deus diz que você é? Deus diz que você é um filho amado. Deus não te ama porque você é obediente. Deus não te ama porque você trabalha muito para Ele. Deus não te ama porque você é uma pessoa incrível e cheia de talentos. Deus te ama por aquilo que você é. Eu amo Caleb, o meu filho, não por aquilo que ele faz. Não porque ele é lindo, não porque ele é inteligente, não porque ele me obedece. Eu o amo simplesmente pelo que ele é. E o que ele é? Ele é o meu filho. Independente se ele obedece ou desobedece, eu continuo amando ele da mesma forma. E é exatamente isso que você é. O que define você é exatamente isso. Você é um filho amado de Deus. Você é especial. Deus planejou o seu nascimento. Deus selecionou o seu espermatozoide que iria fecundar o óvulo que iria gerar você. Você já parou para pensar nisso? Que Deus conduziu o espermatozoide certo para o óvulo certo para nascer você. Entre milhões e milhões de espermatozoides, Deus escolheu o seu. Por quê? Porque Ele ama você. Ele tem um propósito singular na sua vida. Ele criou você para um propósito, para que você viva plenamente o que Ele tem para você. E a vida só encontra um real sentido quando nós passamos a viver da forma que Deus quer que a gente viva. Viva como um filho amado. Seja um filho amado. Reflita. Você se sente um filho ou filha amado, amada? Sim ou não? Completa aí na sua apostila. Deuteronômio 6,25 diz assim: E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Eu e você precisamos compreender que a obediência, ela nos protege. Obedeça e permaneça embaixo do guarda-chuva da justiça do Pai. Obedeça até quando desobedecer, pois há uma ordem aos que erram. Reconheça, arrependa-se e peça perdão. Mude de atitude. Deixe de tentar usar de justificativas. Fazendo assim, você volta para o caminho. O erro na vida daquele que já se entregou a Jesus não é uma prática, mas um acidente. O pecado não é uma prática constante. É um acidente de percurso que acaba acontecendo na nossa vida. Não é premeditado. Acidentes não acontecem todos os dias e quando acontecem devem ser repensados, verificados os motivos, as causas, deve-se arcar com as consequências e não cometer mais o mesmo erro. Loucura é dizer que nada aconteceu, que não foi tão grave assim, que está machucando só a si mesmo. Obedeça a Deus e viva sem
justificativas. Vamos orar? Pai, eu oro por esses que me assistem. E eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo traga luz ao coração de cada um, para que eles possam identificar os sabotadores, para que eles possam identificar os seus pecados, os seus erros e possam se arrepender, possam mudar de atitude, mudar de vida, assumindo um compromisso sério e intenso contigo, de abandonar as justificativas, abandonar a mentira e andar na verdade. Eu peço que o Senhor os abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma pergunta facilitadora: como você tem tratado seus erros? Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres e 20h30 a partilha dos homens. Deus te abençoe.